Hoje, com um sermão intitulado A Grande Batalha Espiritual e o Culto, vamos reservar um tempo para estudar, através dos ensinamentos da Bíblia, o quanto todos os cultos que oferecemos são importantes do ponto de vista espiritual, para que possamos oferecer um culto ainda mais sagrado e devoto a Deus. Não é exagero dizer que o culto é uma batalha entre deuses. Muitos nomes de deuses, como Moloque, Baal e Aserá, são mencionados na Bíblia. No céu, Satanás atraiu o povo de Deus, fazendo com que fossem lançados na terra. Mesmo agora, ele os engana fazendo-os adorar deuses pagãos, garantindo que eles nunca mais poderão retornar à sua pátria celestial. O objetivo mais ambicioso e final de Satanás é romper o relacionamento que eles têm com Deus. Já que não podemos ver o reino espiritual, mas apenas o físico, podemos facilmente pensar: quando vamos à igreja, apenas cantamos louvores a Deus e a oração é algo que fazemos naturalmente. Porém, de uma perspectiva espiritual, isso deve ser visto como uma batalha entre os deuses. Irmãos e irmãs, na guerra, se vocês falharem em derrotar o inimigo, vocês morrerão. Portanto, existem apenas dois caminhos: a vida ou a morte. Irmãos e irmãs, há 200 bilhões de estrelas em nossa galáxia no universo. Se tivéssemos 200 bilhões de itens, ganhar um ou perder um não faria diferença. Isso mostra o quão insignificante é o nosso planeta Terra. No entanto, Deus ordena que a humanidade adore somente a Ele e não adore outros deuses. Por isso, precisamos analisar com atenção a razão pela qual Ele nos dá essa ordem. Se seguirmos qualquer Deus além de Deus, para onde iremos no final? Iremos, inevitavelmente, para o inferno, o lugar da morte, onde há destruição e punição eterna. Entre os 10 mandamentos onde Deus revelou a sua vontade, a primeira coisa que ele disse foi: não terás outros deuses diante de mim. Ele nos pediu isso com sinceridade. O que é necessário para servir a Deus? O culto é necessário. As cerimônias e regulamentos para o culto variam, dependendo de quem é adorado e servido. Por que a Igreja de Deus dá tanta importância ao sábado? Por que a Igreja de Deus considera a Páscoa tão preciosa? Qual é o motivo? Não se trata apenas de celebrar as festas porque elas têm datas designadas ou de guardar o dia de sábado porque é um dia designado. Se encararmos isso espiritualmente, pode ser visto como uma batalha espiritual. Deus está espalhando a verdade da nova aliança neste mundo para perdoar completamente os pecados e transgressões que cometemos no reino dos céus. Não é por isso que ele nos disse para ir a Samaria e aos confins da terra para pregar a palavra? Por esse motivo, estamos viajando diligentemente para cada país para espalhar a palavra. Então, por que a questão do culto é tão importante? Porque o culto determina a quem servimos. Nós cremos em Deus, e várias igrejas no mundo alegam crer em Deus também. Porém, e quanto à sua maneira de culto? Até as datas de culto são diferentes. Embora eles digam que celebram o dia da ressurreição, eles comem ovos enquanto nós partimos o pão, de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Isso nos diferencia claramente deles. Então, todos os seus rituais são realmente de Deus? No final, já que por seus atos eles adoram outros deuses e não o próprio Deus, o profeta Ezequiel os chamou de detestáveis. Porque eles invocam Deus com suas bocas e lábios, mas com suas ações, eles o negam.
Todos os falsos deuses perversos fazem as pessoas os servirem através do culto. No mundo, não há uma prática de levantar oferendas e se curvar para adorar os espíritos dos antepassados? Essa não é a maneira de adorar a Deus. Há muitos deuses e muitos senhores no mundo. Numerosos deuses saqueiam nossas almas através dessas práticas. Já que vivemos em um mundo tridimensional, podemos simplesmente pensar: é apenas algo que as famílias fazem em casa. Mas, de uma perspectiva espiritual, definitivamente, não é a maneira de servir a Deus. Irmãos e irmãs, o culto é extremamente importante. Quais ensinamentos Jesus nos deu sobre o culto? Ele nos ensinou: de todo o teu coração. Ele não ensinou de toda a tua alma? Ele nos ensinou de todo o teu entendimento, não foi? Servir a Deus dessa forma é o grande e primeiro mandamento. Esse não é o ensinamento escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 22? Nós cremos no novo nome de Jesus, Cristo An-San-Hon, e na Mãe Celestial Nova Jerusalém, que vieram a esta terra na época do Espírito Santo. Portanto, devemos viver nossas vidas de acordo com todos os ensinamentos da Bíblia. Vamos confirmar através da Bíblia que Deus responde através do culto. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 28, vemos a batalha espiritual entre os 850 falsos profetas e Elias. Isso foi para determinar se Deus Jeová ou Baal, o Deus que eles adoravam, é o verdadeiro Deus. Eles concordaram que o Deus que enviasse fogo do céu para queimar os sacrifícios na terra é o verdadeiro Deus. Os falsos profetas começaram primeiro. Vejamos o versículo 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume. Segundo o seu costume significa segundo o seu modo de culto, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. O ponto crítico aqui é que eles fizeram tudo isso de acordo com o seu próprio costume. Como eles adoravam seus deuses, se cortando com espadas e lanças até sangrarem de acordo com a maneira de servir seus deuses, eles invocaram Baal e Aserá, mas não obtiveram resposta até a hora do sacrifício da tarde. Versículo 30. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, era o tempo do sacrifício da tarde, que se refere ao nosso culto da tarde. Não há o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde? Esses são os momentos necessários para aqueles que servem a Deus. É por isso que temos cultos em um horário determinado todos os anos e todas as semanas. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique, hoje, sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me,
para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Não devemos ver essa batalha no Monte Carmelo como meramente um assunto físico. Deus não preparou todas essas cenas para nos dar uma lição? Deus fez uma distinção clara e separou aqueles que servem a Deus, seguindo seus decretos, daqueles que servem a outros deuses, de acordo com os regulamentos de um Deus pagão. Havia culto lá. Elias ofereceu um culto de oração a Deus na hora do sacrifício da tarde, e os profetas de Baal executaram seus próprios rituais de acordo com os regulamentos de servir aos seus deuses. Hoje, embora haja várias igrejas que clamam crer em Deus, as ordenanças de culto ordenadas por Deus não se encontram em lugar nenhum. De acordo com o livro de Ezequiel, quem eles adoram, mesmo estando no templo? Eles estão no templo de Deus, mas adoram o Deus Sol. Esses são atos realmente detestáveis. Alguns perguntam: por que a Igreja de Deus guarda rigorosamente o dia de repouso realizando cultos no sábado? Por que eles mantêm os horários de oração pela manhã e pela tarde? Não podemos orar a qualquer hora? É bom orar a qualquer momento. Porém, não devemos excluir esses horários de oração específicos, porque é um decreto estabelecido por Deus. Satanás usa muitos métodos ardilosos e astutos para ignorar esses ensinamentos. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 4. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, está escrito: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás sempre nos manipula para focarmos nas coisas físicas. Estou apenas perdendo meu tempo sem obter nada neste mundo? Satanás nos leva a ter esses pensamentos pecaminosos. Contudo, Jesus disse: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso porque nós temos o reino eterno dos céus. Vejamos o versículo 5. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Em outras palavras, Satanás disse: Tudo isso eu te darei, se você me oferecer culto. Então, Jesus lhe ordenou. O que ele disse? Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus quis dizer que todo culto deve ser oferecido a Deus, não a divindades como Satanás. Porém, hoje há centenas de milhões de deuses no mundo globalizado. Em particular, quando visitei a Índia, os ministros pastorais me perguntaram: Você sabe quantos deuses existem na Índia? Uns 100 deuses, talvez? Eu arrisquei.
Há mais de 100 milhões, disseram eles. Fiquei surpreso ao saber que mais de 100 milhões de deuses são adorados neste único país. Cheguei a pensar, tantos deuses estão ao nosso redor, devorando as almas de inúmeras pessoas. Há tantos aspectos de suas vidas entrelaçados com o conteúdo religioso. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando a primeira e a segunda tentação falharam, Satanás finalmente mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e o seu esplendor, dizendo: "Tudo isso te darei se você se curvar e me adorar." Satanás faz de tudo para ser adorado. Por que examinamos cada versículo da Bíblia para ensinar às pessoas que devemos guardar o sábado? Eles apenas sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não a seguem como ela é. Eles não estão obedecendo a ela. Esses problemas surgem porque estão adorando outros deuses além de Deus. É por isso que Deus nos dá seus mandamentos. Vamos ver Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: "Reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda." Quem eles podem aprender a temer? A temer-me. Aqui, quem está falando? Deus. Por isso, está escrito para que eles aprendam a temer a Deus. Durante o nosso tempo nesta terra, devemos aprender como devemos temer e adorar a Deus, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. No final, não é essa a razão pela qual Deus deu a eles seus regulamentos, decretos e leis no Monte Sinai? Por isso, Deus nos disse para lembrarmos de seus estatutos todos os dias da nossa vida. Assentado em tua casa e andando pelo caminho, também as atarás. Como? O que vocês devem a atar? Como sinal na tua mão, e te serão por frontal. Em que lugar? Entre os olhos. Para garantir que nunca esqueçamos seus mandamentos, Deus deu essa instrução para toda a humanidade. Porém, Satanás, o diabo, interferiu ao mudar astuciosamente os tempos e as leis. Embora os nomes possam permanecer os mesmos, ele alterou a essência para algo completamente diferente. O que vocês pensariam se, em vez de um computador, houvesse uma bola de beisebol dentro da embalagem do computador? Seria extremamente absurdo e desconcertante. Quão absurdo e desconcertante seria se o embrulho fosse do cristianismo, mas o conteúdo dentro fosse para a adoração do Deus Sol? Como está escrito em Mateus, capítulo 4, Satanás foi aquele que tentou até mesmo Jesus a adorá-lo. Então, quanto mais facilmente o povo de Deus poderia ser tentado e iludido? Não é por isso que Deus nos disse para nos devotarmos à palavra de Deus? Se falharmos em fazer isso, a confusão surgirá dentro de nós e nos perguntaremos: essa lei é realmente para servir a Deus? Deus tornou conhecidos os regulamentos, decretos e leis da nova aliança há 2000 anos. Porém, por volta do século IV, o sábado e a Páscoa foram abolidos. Com o desaparecimento da nova aliança, a luz da vida não existia mais no mundo. Por esse motivo, quem há de vir? A menos que Deus venha, não há ninguém que possa vencer Satanás. É uma obra que só Deus pode realizar. O próprio Deus veio a esta terra para restaurar todos os regulamentos de culto que haviam sido perdidos. Ninguém vivendo neste mundo sabia como servir a Deus. Para aqueles que viviam sem saber disso, Deus restaurou o sábado da nova aliança, a Páscoa da nova aliança, as 7 festas de 3 tempos
e a Sião da nova aliança. Já que o Pai revelou à Mãe Celestial Nova Jerusalém, a realidade da nova aliança, aos seus filhos, todas as Siões no mundo não estão agora andando no mesmo caminho de fé no Pai e na Mãe? Todos os ensinamentos que observamos com fé são encontrados na Bíblia. O sábado e a Páscoa são encontrados. Ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também é encontrado. Embora isso seja claramente encontrado na Bíblia, a incapacidade das pessoas de entender isso indica que elas estão essencialmente na mesma posição que os espiritualmente cegos, como está escrito nas palavras de Deus. Vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Quão orgulhosos nos sentimos quando consideramos que nesta aldeia global de 8 bilhões de pessoas, o único lugar de adorar o verdadeiro Deus corretamente é a Igreja de Deus, Sociedade Missionária Mundial? Portanto, sempre tenham orgulho e confiança. Todos nós devemos nos esforçar para corrigir claramente os mal-entendidos deles, para que, até mesmo uma alma possa ouvir corretamente as palavras da verdade da vida. A diferença entre eles e nós está no culto. Quando dizemos que o culto é diferente, quem é diferente? O Deus que adoramos é diferente. Nosso Deus é aquele que escreveu a Bíblia. Quem criou os céus, a terra e todas as coisas em 6 dias no princípio? Ele é o próprio Deus que servimos. Sabemos que todas as nossas ações e cada passo que damos estão registrados na Bíblia. Por outro lado, onde podemos encontrar todos os rituais de culto daqueles que observam o culto dominical, celebram o Natal e erguem cruzes? Podemos encontrar a base de sua adoração quando olhamos para outros deuses em vez de Deus. Mesmo que nos seja oferecida toda a glória, riqueza, honra, louvor e fama do mundo, Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. As coisas deste mundo duram apenas um momento antes de desaparecerem. Por esse motivo, Jesus nos deu as palavras sobre o que é eterno e nos ensinou que o caminho para buscar o que é eterno é através de adorar o verdadeiro Deus. Vamos examinar as palavras da Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. No capítulo 36, versículo 25, está escrito: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que... O que ele nos fará fazer? Andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quando guardamos os regulamentos e as leis dadas por Deus, Ele nos reconhece como o seu povo e se torna o nosso Deus. O versículo 28 descreve Deus firmemente reconhecendo a nossa relação com Ele. Vamos continuar a olhar mais adiante. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis. Quem nós seremos? O meu povo. O que devemos fazer para nos tornarmos o povo de Deus? Versículo 27. Guardeis os meus juízos e os observeis. Quando vocês forem cuidadosos em guardar as minhas leis, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Hoje em dia, há várias igrejas que dizem crer em Deus, mas dentro delas não há decretos, regulamentos, leis ou festas para servir a Deus. Pela própria ordenança do batismo, podemos confirmar que não há um único ensinamento dado por Deus nessas igrejas. Nunca devemos aceitar nada que não seja as leis de Deus. Como está escrito no versículo 25, Deus diz: de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Depois de nos purificar, Deus colocará o seu Espírito em nós e nos moverá para seguir os seus decretos.
Eles estão andando de acordo com os decretos que Deus nomeou ou não? Com isso, podemos facilmente discernir se eles são povo de Deus ou não. O povo de Deus é aquele que oferece o culto de acordo com os regulamentos de Deus. Nunca devemos ser levianos com o culto do sábado. Ele não deve ser considerado apenas um dia para assistir ao culto, já que é o sétimo dia. Algumas pessoas dizem, importa se é sábado ou domingo, contanto que adoremos a Deus? Esse raciocínio pode parecer plausível. Porém, deve haver uma razão e um propósito por trás de Deus nomear o sétimo dia, certo? Deus, prevendo o fim desde o princípio, está administrando todo o Evangelho e guiando a obra da salvação da humanidade. Por isso, é errado que as pessoas, com olhos que não podem prever um dia ou mesmo um segundo à frente, intervenham com interpretações erradas como não deveria ser de outro jeito? Ou não deveria ser assim? No livro de Ezequiel, capítulo 36, Deus disse, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa é a vontade de Deus. Vamos confirmar a orientação que Deus forneceu, nos instruindo a apenas seguir seus regulamentos, decretos e leis. Vejamos Levítico capítulo 18, versículo 3. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Que vocês não devem fazer, nem andareis nos seus estatutos. Vocês não devem seguir as práticas do Egito, onde costumavam viver, nem as práticas de Canaã, onde logo entrarão. Então, ao que vocês devem obedecer? Versículo 4. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles. No Egito, havia práticas para adorar os deuses egípcios, e em Canaã havia práticas para adorar os ídolos de Canaã, junto com vários costumes incorporados em suas vidas diárias. No entanto, Deus enfatiza que onde quer que o seu povo vá, eles devem obedecer e seguir seus decretos, regulamentos e leis. Quando Deus olha do céu, é assim que ele sabe que mesmo entre essas pessoas, há aqueles que o adoram. Vamos continuar com o versículo 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem. O que acontecerá com essa pessoa? Viverá por eles. Eu sou o Senhor. De uma perspectiva espiritual, o culto é realmente uma grande batalha espiritual. Satanás tenta desviar o nosso coração de Deus, mesmo que seja minimamente, para nos fazer seguir os decretos e leis de outros deuses. No 40º ano de sua jornada no deserto, os israelitas caíram em tentação, resultando na morte de 24.000 pessoas. O 40º ano no deserto significa que a terra de Canaã estava diante dos seus olhos, não é verdade? Eles estavam prestes a celebrar a Páscoa e conquistar Jericó. Quando estavam prestes a entrar em Canaã, a questão de adorar outros deuses surgiu. Vejamos essa cena, conforme descrita em Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, o que o povo de Deus deve fazer para os cumprirdes. Devemos entender por que os profetas continuamente ensinam e testificam os regulamentos, decretos e leis de Deus. Deus continuamente nos lembra de seus regulamentos, decretos e leis, porque muitas ocorrências invisíveis acontecem no mundo espiritual até que suas bênçãos venham sobre a humanidade. Ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor o Senhor, vosso Deus, o que Deus fez? Consumiu do vosso meio.
Eles comeram alimentos sacrificados a ídolos e cometeram imoralidade sexual com as mulheres que adoravam nos altos. Está escrito que Deus destruiu todos eles, sem deixar ninguém para trás. Os esquemas perversos de Balaão também tiveram um papel significativo nos bastidores. Mas quando olhamos para o momento desses eventos, isso ocorreu durante os últimos momentos de sua jornada de 40 anos no deserto. Portanto, nós também devemos estar mais alertas e vigilantes. Vamos garantir que nossa fé e nosso coração não vacilem nem um pouco por nada. E graciosamente, sigamos os ensinamentos de Deus Elohim, que veio a esta terra para nos salvar, até o fim, para que possamos sempre habitar dentro das leis, regulamentos e decretos de Deus. Se nos desviarmos desse caminho, certamente seremos levados a adorar outro Deus. Por isso, como Deus nos cria em relação a Ele? Para nos tornar um, Deus permitiu o pão e o vinho da Páscoa para seus filhos, dizendo que isso é sua carne e seu sangue. Nós somos o templo de Deus porque a carne e o sangue de Deus habitam em nós. Não é isso que está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16? Não sabeis que sois santuário de Deus? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Lembrando que há muitos ensinamentos sérios na Bíblia, devemos firmemente determinar viver uma vida de fé completamente de acordo com os mandamentos e ensinamentos de Deus e temer a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Eu espero que todos os membros da família de Sião possam andar alegremente nesse caminho com essa determinação, participando da obra do Evangelho que o pai e a mãe estão guiando. O culto é importante. Através do ato do culto, Deus imediatamente discerne se estamos servindo a Ele, a Satanás ou a outros deuses pagãos. É por isso que a Bíblia nos exorta a ensinar diligentemente aos nossos filhos todos os regulamentos, decretos e leis de Deus, quer estejamos no caminho ou em casa, não é? Estamos agora andando nesse caminho sob os ensinamentos do pai e da mãe. Portanto, devemos garantir que não percamos ou deixemos esse caminho abençoado em meio à calúnia e ao engano de Satanás. No livro do Apocalipse está escrito: venho sem demora. Então, o que devemos fazer? Guarde o que você tem. Devemos ter cuidado para não perdê-lo ou deixá-lo ir, já que as mais nobres honras e gloriosas posições no reino dos céus serão concedidas a nós. Eu imploro a cada um de nós que sejamos os filhos celestiais que nunca perderão este caminho. Hoje, eu apenas expliquei brevemente sobre o tema a grande batalha espiritual e o culto, já que a Bíblia enumera várias maneiras de discernir entre Satanás e Deus. Eu imploro a todos nós que sigamos os ensinamentos da Bíblia até o fim, para que possamos receber uma rica boas-vindas no eterno reino dos céus, conforme ordenado pelo Pai e pela Mãe. Esperando que tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Obrigado.